Olá, alunos! Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para falar sobre a gripe espanhola. E não se assuste, pois ela foi sim muito parecida com a Covid-19. Nessa aula vamos ver como ela foi, por que tem esse nome, como é que as pessoas lá em 1918 se comportavam, quantas pessoas morreram aqui no Brasil. Será que já tinha desinformação? Já tinha fake news? Vamos ver? Vamos começar descobrindo o porquê que a gripe espanhola é conhecida como a pandemia. A palavra pandemia vem do grego pan, quer dizer todo, uma ideia de totalidade. Demias quer dizer pessoas. Então, numa pandemia, não é todo mundo que vai ficar doente, mas existe uma sensação, sabe, geral, assim, de que todos vão, de alguma forma, ser afetados. Mas por que gripe espanhola? Para entender esse nome, principalmente, a gente vai precisar explicar a origem dessa gripe. Tem muitas versões, mas a mais aceita até o momento é que ela surgiu lá nos Estados Unidos, lá no Kansas, entre os meses de março e maio de 1918. É que naquela época estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Então poucas pessoas falavam da gripe, sabe? A maioria das pessoas, os jornais, a imprensa estavam focados só na guerra. Ninguém estava nem aí com a gripe, só falava da guerra. Então, como a Espanha estava assim, neutra, não estava nem aí para a guerra, aí foi de lá que começou a surgir, né? Ah, tá acontecendo uma gripinha mais forte que o comum. Inclusive até o próprio rei Afonso XIII ficou doente na época. Por esse motivo, o nome gripe espanhola ficou mais famoso. E lembrando que na época não existia nenhum órgão assim para regularizar o nome de uma pandemia. Então o nome que ficasse mais famoso era o que ficava mesmo, sabe? Hoje não. Hoje em dia a gente tem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que faz esse trabalho. Então vamos falar um pouco sobre o contexto da época. A Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. Ela começou em 1914 e se estendeu até 1918, que foi quando começou a gripe, né? Inclusive a guerra explica por partes por que a gripe espanhola expandiu de forma tão rápida. Pensa comigo. Se numa guerra a gente tem soldados de vários países diferentes unidos no mesmo campo de batalha, quando acabar a guerra, os que sobreviver vão levar para o seu país de origem o vírus. Então, a guerra mundial está diretamente relacionada a essa rapidez que a gripe se espalhou, sabe? Aí, você acredita que a metade da população mundial foi afetada direta ou indiretamente por esse vírus, que a gente conhece por H1N1? A estimativa é de entre 20 a 100 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. Se você pensar, morreu mais gente da gripe do que na própria Guerra Mundial. Então tá, mas quando que a gripe espanhola chegou no Brasil? E o que aconteceu depois da chegada dela? De acordo com as pesquisas, essa gripe chegou em um navio inglês chamado Demerara. O Demerara saiu da Inglaterra, passou por Portugal, depois chegou em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos e depois foi para o Uruguai. Esse navio então trouxe a gripe espanhola para o Brasil no mês de setembro de 1918. E a gripe começou a se espalhar muito rápido. As duas primeiras vítimas foram duas mulheres, a Gracinda e a Germana. 30 milhões de brasileiros iriam morrer pelo mesmo motivo. Uma população de 30 milhões de habitantes, que era o que tínhamos em 1918, segundo o IBGE, nós tínhamos 30 milhões de habitantes. Então, 30 mil pessoas
mortas é muita gente, né? Segundo a historiadora Mary Del Piore, Rio de Janeiro foi o lugar mais afetado. Ele era a capital na época, sabe? Até 2/3 da população carioca ficou doente. Só no Rio de Janeiro foram 12.700 mortos, mais 5.328 em São Paulo, 1.316 em Porto Alegre, 1.250 em Recife. Mas pode ter sido muito mais, porque era mais difícil, sabe? Tinha muitos casos que não eram notificados. O resultado dessa pandemia nas grandes cidades é de caos. A população com muito medo, o sistema funerário completamente sobrecarregado. Alguns cemitérios tinham que trabalhar 24 horas por dia. Era tanta gente morta que precisavam improvisar carroças para levar esse volume de corpos. Segundo a historiadora Cristina Maria Cruz de Souza, a polícia podia, de maneira improvisada e autoritária, convocar homens na rua para ajudar a cavar covas, porque os coveiros que já tinham não estavam dando conta. Além disso, na época não existia lei trabalhista, então os operários tinham que trabalhar nas fábricas, mesmo sabendo que talvez poderiam morrer por causa disso. Quem podia ficar em casa, ficava. Mesmo há 100 anos atrás, a estratégia era muito parecida com a que a gente está tendo hoje com a Covid-19, sabe? Evitar aglomerações, lavar muito bem as mãos e evitar contato com outras pessoas. O Senado, a Câmara dos Deputados foram fechados. As escolas também foram fechadas e teve um projeto de lei que fez todos os alunos serem aprovados naquele ano. Diferentemente de outras pandemias, os afetados eram jovens e adultos entre 20 e 40 anos. Bem diferente de hoje, né? Que começaram a afetar primeiro os idosos, né? Como a situação era caótica, teve quem começou a jogar no ar uma notícia falsa ou não comprovada. Então vem que as fake news nem são tão novas assim, né? Teve quem falou que estavam dando um tal de um chá. Dava o chá para a pessoa doente, aquelas que estavam mais doentes, sabe? Dava um chá para elas, elas morriam para liberar o leito para outros doentes lá no hospital. Esse boato é o que estava rolando, mas nunca foi comprovado. E assim como hoje em dia, quem tinha menos renda, quem era mais pobre, tinha mais chances de morrer se pegasse a doença, sabe? Se chegasse a ficar doente. Mas essa gripe também afetou pessoas importantes. Por exemplo, o ex-presidente Rodrigues Alves, que era candidato à presidência pela segunda vez, ficou gripado. E ele não conseguiu assumir. Ele chegou a ser eleito, mas ele não conseguiu assumir por motivos de saúde e morreu antes mesmo de assumir o cargo. Mas, outra vez, muito parecido com o de hoje, de forma tão misteriosa quanto foi o surgimento da doença, foi a sua superação. Em 1920, a gente praticamente não tinha mais nenhum caso de gripe espanhola. Espero que tenham gostado desse vídeo aula. Eu gostei muito do tema e achei bem parecido com o que estamos vivendo hoje com a Covid-19. O que vocês acharam? Tchau, até a próxima!